Você sabe o que é sentir dor sem ter um motivo visível? Uma dor que não está só nos músculos ou nas articulações, mas que percorre cada célula, cada fibra do corpo. Mas não é só física. Há um peso emocional, uma fadiga que o corpo não consegue dissipar, um cansaço da alma. É sentir o mundo inteiro atravessando você, absorvendo emoções alheias, ambientes densos, sofrimentos que não são seus, e ainda assim ter que seguir em frente. É como se o corpo falasse, gritasse, silenciosamente: olhe para mim, me respeite, me dê espaço, descansa. Nós estamos falando da fibromialgia. E hoje nós vamos explorar essa dor sob diferentes olhares: médico, psicanalítico, metafísico, mediúnico e espiritual. Hoje vamos explorar essa dor sob diferentes olhares. E vamos entender por que o corpo sente tanto e como podemos devolver leveza e energia e bem-estar para cada parte de nós. Então, seja muito bem-vindo. Você está no canal Papo Humano. E não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar um like aí no vídeo para nos ajudar e compartilhar esse conteúdo aí com o maior número de pessoas. Tenho certeza que você já ouviu falar de alguém que sofre desse mal. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a fibromialgia de maneira mais ampla, para você entender melhor o que é essa dor. Não é, Xan? O que É que você isso tem para mesmo. trazer para a gente sobre a fibromialgia? Ai, olha, eu já cruzei com muitas pessoas que têm fibromialgia, né? É, e é dolorido. Porque assim, ó, pelo olhar da medicina, né, a fibromialgia, ela é uma síndrome de dor crônica. Ou seja, Uhum, né, o sistema nervoso fica hiperativo o tempo inteiro, produzindo dor e estímulos no corpo de dor o tempo inteiro. Então, sabe aquela dorzinha que passa a mão assim, a pele arde, dói, chega a esse ponto de nível de sensibilidade, dor, né, no geral. E a fibromialgia, ela também vai trazendo fadiga, então muito cansaço, insônia, sono ruim, né? Quando não tem insônia, você dorme muito agitado, acorda mais cansado do que quando deitou, né? Então parece que você nunca está descansado. Causa ansiedade, causa depressão, porque toda essa dor, né? Todos esses sintomas doloridos no corpo, eles vão tirando o humor, né? Eles vão tirando a uhum, vontade do dia a dia, a vontade de estar viva, a vontade de levantar. Então, também mexe muito na depressão, né? Tem muitos remédios, né, que tratáveis, a fibromialgia é tratável, né, os sintomas, mas também a gente sabe que tem muitas pessoas, eu conheço uma ex-aluna minha, que ela já tinha tomado todos os remédios, o grau máximo da quantidade, da dosagem, e não passava dor. Ela entrou nessa, acho que agora já é autorizada, não sei, não pesquisei, mas é a base de cannabis, né, que relaxa uhum, mais ainda o sistema nervoso. Melhorou umas coisas e ela piorou em outras. Então, assim, é muito sacrificante, né? uhum, É, o corpo, ele parece que ele não fala com palavras, ele só fala com a sensação de dor. E isso uhum. fica muito difícil para quem está ali convivendo com isso, né? E, logicamente, com as pessoas que estão ao redor também, porque a gente faz de tudo para o outro se sentir melhor e não consegue, né? Então, também é muito frustrante para quem está ao redor de quem tem fibromialgia, né? Pela visão da metafísica da saúde, né? A fibromialgia é a dor de quem carrega o mundo, né? É o corpo, como se o Uhum, corpo estivesse dizendo assim, ó, eu não quero mais ser forte, eu não quero ser forte o tempo todo, chega, né? Por trás disso pode haver ali uma sensação de culpa, de raiva, né? Uma necessidade de amor e de descanso, uhum, porque a alma esqueceu de se permitir ao prazer. É comum que as pessoas vivam muito para o outro, né? Sem dar conta das suas próprias necessidades, né? E aí isso muitas vezes vai gerando culpa, né? Culpa por não ser eu mesma, culpa por estar fazendo demais para o outro, por não ter correspondido à necessidade do outro, né? Então a gente vai entrando numas paranoias, né? Que vão uhum, ficando muito profundas e vai perdendo o limite, não dá limite para o outro e isso vai causar essas dores, né? Que a dor é essa tentativa da pessoa olhar para ela mesma e se colocar, se expressar.
Mas se ela não consegue, se ela está sempre numa sensação de falta, como é que ela vai dar limite para o outro? Como é que ela vai se expressar? Né? Então é como se fosse mesmo um chamado para ela se autorresponsabilizar, para ela tomar conta da vida dela, mas ela está ali sofrendo a dor. Então, assim, a gente entende, né, Lê, que o corpo físico, né, para muitos é só esse universo que existe, mas a gente aqui, nesse canal, nós somos constituídos do corpo físico, do campo mental, do campo emocional ou astral e do campo espiritual. Nós somos feitos desse Exatamente. combo. Né? Então, quando a gente está falando dessas dores físicas, que a pessoa está ali lidando com toda essa emoção e com o campo de vibração, é como se ela fosse um grande imã, sabe? Ela está magnetizando para ela todas as dores e culpas, não só dela, como do ao redor. E aí isso gruda no corpo, né? Então, assim, é para olhar para o seu campo mental, é para olhar para o seu campo emocional, é para olhar para o seu espiritual. O que a doença está querendo te trazer como uma informação, né? Que dor é essa que você não está sabendo expressar, que você não está consciente, né? Então, um pouco do olhar metafísica, você tem mais alguma coisa ali para acrescentar? E ainda continuando um pouquinho sobre a metafísica, né? A fibromialgia ela é caracterizada por uma alteração do sistema nervoso central, né? Então, onde o cérebro, o encéfalo, né? E as demais estruturas do cérebro, elas passam a perceber todo tipo de estímulo do corpo na forma de dor, né? Então, todo estímulo que o corpo sente, ele transforma em dor. E eu acho bem importante a gente até associar, Acha, com os últimos vídeos que nós fizemos falando sobre o eixo intestino-cérebro, né? De novo, como esse eixo, né, ele é extremamente importante e faz toda a diferença na vida de todos nós, né? A gente conhecer a importância desse funcionamento e quando ele está desregulado, o que pode causar. Porque olha só, eu anotei aqui os 12 principais sintomas da fibromialgia. Então, dor, né, generalidade persistente, né, a gente já falou bastante sobre isso, é a principal característica da fibromialgia, né, a fadiga, né, mas não é só isso, né, além da dor e da fadiga, nós temos um sono não reparador, né, a pessoa acorda cansada, ela tem sempre bastante enxaqueca ou crises, né, de enxaqueca, ela tem a síndrome do intestino irritável, ou ela pode ter, né, não são todas as pessoas que têm, mas ela pode ter, e a síndrome do intestino irritável está relacionada com a microbiota do intestino que, né, não tá adequada ou está em desequilíbrio, né? Então, ela tem também formigamento no corpo, um déficit de memória ou de atenção. Ela não consegue reter informação e também mau humor, né? Imagina, né, Xia, você conviver com tudo isso, com dores persistentes, quem é que vai estar bem-humorado, né? Não Aí dá, fica né? difícil, né? Exatamente. Então, eu queria reforçar porque, e além disso, né, além de todos esses sintomas, ela pode causar ansiedade e depressão, né? Porque você não tá tendo uma vida saudável, não é nem saudável, você não está tendo qualidade de vida. Né? E aí você vai, são consequências, né? É uma bola de neve, né? Que vai aumentando cada vez mais. E aí, por isso, a importância da gente entender sobre esse funcionamento, né, do eixo intestino-cérebro. Até eu vou colocar no final do vídeo o link para os vídeos anteriores, né, para vocês poderem assistir nos vídeos que a gente falou sobre isso também. Tá bom? O que nós estamos querendo trazer aqui sobre essa série mediúnica, né, é trazer um pouco esse olhar energético e espiritual, né? Porque existe sim muitas questões de falta de esclarecimento, de conhecimento sobre a parte energética e espiritual, que a gente aqui vai dar o nome de mediúnico, né? De mediunidade, né? Então, é essa parte, esse campo em que nós fazemos a mediação entre o céu e a terra, entre as energias espirituais e o físico, entre o seu corpo espiritual e o seu corpo físico, aonde tem a energia, né? Então, existem vários tipos mediúnicos, né? Várias manifestações mediúnicas, né? E, por exemplo, né? Quem tem um tipo de mediunidade empata, que absorve muito as emoções, os sentimentos, né? Para que sente o corpo pesado, que sente o peso nas costas. Empata, a gente inclusive tem um vídeo aqui sobre isso de uma convidada, a Keila, que falou muito sobre esse tipo de mediunidade, que é a mediunidade que ela trabalha, né? E isso absorve. Então, você imagina assim, ó, uma esponja.
uma esponja molhada, cai lá um pingo, cai outro, cai tinta, cai não sei o quê, aquilo vai ficando cheio, aquela esponja vai enchendo, 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 até que a água ou o conteúdo que ela absorveu começa a querer vazar. É meio que isso, uma mediunidade ou empata, ou uma mediunidade de quem cura, que tem energia de cura, ou de quem incorpora, né? E não, incorporação não necessariamente precisa ser lá um preto velho, caboclo. Hoje em dia nós também já temos tipos de incorporações mais sutis, né? De outros campos, inclusive, né? É, e de sensibilidade, né, extrasensorial. Então, imagina você, todo lugar que você vai, Ale, a pessoa está absorvendo nessa esponjinha. A pessoa está absorvendo Uhum, essa esponjinha. E como ela não conhece, como ela não acredita, como ela não está nesse mundo, ela começa a achar que a dor é toda dela. Ela acha que a uhum, dor de cabeça é dela, que a tristeza é dela, que a dor no corpo que anda vai no médico, vai no outro, e ela não encontra nenhuma resposta, né? Por quê? uhum, Porque o que ela precisa fazer é transformar essa energia. Porque ela está só puxando, ela não está sabendo soltar e devolver para o campo energético, né? Então é uhum, lógico que ela vai sentir peso nas costas, dores nos ombros, formigamentos, dor de estômago, o sono que não restaura, que acorda cansada, muitos sonhos e pesadelos, né? É, é, várias sensações que ela não sabe. E aí, você que está em casa, para pensar. Você com certeza deve ter ido num lugar. Eu, por exemplo, quando há anos atrás eu ia na 25 de março, parecia que eu trazia 25 de março inteira em cima de mim. uhum, é bem Entendeu? isso. É isso, é porque eu interagia com aquele campo e absorvia e não fazia, não conseguia fazer nada. Depois que eu comecei a aprender a entender, é um banho, é uma defumação, é um incenso que você passa em você, é um campo de meditação que você se ancora, né? Você vai fazendo os movimentos e aquilo dissolve, você manda de volta o que não é seu, né? Uhum, Então, para ficar bem claro que dentro da fibromialgia, esse campo mediúnico, ele vai fazendo a pessoa cada vez ter mais dor, sendo que se ela não está olhando para si, se ela não está ouvindo esse chamado da alma, né, para ela interagir com esse campo mediúnico dela, com esse campo energético, para ela reconhecer nela as dores emocionais e parar de carregar de todo mundo e se sentir culpada, né, com esse peso da vida, ela vai ficar cada vez mais dor. Como, por exemplo, eu posso falar dessa aluna que estava lá. E de fato, gente, eu tentei chegar para ela, conversar, abrir um campo de visão para ela de vai fazer um reiki, né? uhum. Você tem meios para trabalhar a sua espiritualidade. Né? Vai conhecer sobre os assuntos da espiritualidade, mas ela se fez totalmente fechada Às vezes tem pela medo, né, Chan? medo, e no caso dessa pessoa aí em específico, era religioso, né? O Ai, tipo da também. religião que ela As seguia, crenças. as Uhum, crenças dela limitava ela nesse conteúdo. E a gente está falando sobre energético, né? Sobre o mundo exato. espiritual que existe. E é muito mais amplo do que religião, né? Sim. Não, estamos falando da gente, espírito, né? Sim, né? A gente, as pessoas têm, né, quando fala de espírito, tem aquele receio, aquele pavor, mas a gente é espírito. A diferença é que alguns estão encarnados, outros desencarnados, mas todos somos espíritos, né? Energia. Né? A gente tem que tirar, né, descomplicar, né, isso, né, trazer para uma questão de naturalidade mesmo, né, Xã? Sim, sim. E acho que as pessoas pensam assim, ah, mas por que que eu tenho que fazer isso? Porque energia é feita para fluir. Né? Não é feito Uhum, para ficar parado. Ó, pensa demais, quando vem um raio, o que que ele faz? Ele explode aquilo, né? O raio uhum. vem, o excesso de energia, e tum, explode, pega fogo, né? Então, assim, a energia ela é feita para ser distribuída. Se ela fica parada em você, ela vai causar dor. E se não for a fibromialgia, podem ser Essa é muitas outra outras, que é coisa. isso que a gente está querendo trazer Uhum, aqui no canal para exato. vocês, né? Exato, com essa série, né, que a gente começou agora, que a Xô falou sobre as doenças e a mediunidade, né? É. Tá E você sabe, Lê, trazendo que uma coisa um pouco mais, como eu posso dizer, como eu falei antes, né, para que isso se torne uma coisa mais natural, mais tranquila, não é nada que precisa temer, né, nada que precisa ter preconceito, porque é uma coisa natural, é uma coisa comum para nós que somos espíritos, né? eu acho que foi criado, né? Assim, vamos.
devagar aqui um pouquinho, né? Foi criado um pouco de crença sobre isso para separar, né? A religião X, a religião Y, a religião Z, para colocar medo na gente sobre a Uhum, potência que a gente tem, né? De ser. Né? Então, são coisas para a gente pensar um pouco mais, para poder ampliar mesmo de fato os nossos conhecimentos e sair de algumas caixinhas pré-concebidas pela própria família, né? Pela própria religião e tudo mais. Mas esse é o tempo de cada um, né? E de repente vai chegar o seu momento aí, porque se você já está ouvindo esse vídeo aqui, você já está desperto, pelo menos para começar a pensar sobre isso, né? E acho que é interessante falar, né, Lê, que assim, a alma ela quer cura. Nosso campo uhum, emocional, ele quer cura, e a cura vem através de você poder falar, poder expressar e poder fazer esse campo fluir. Quanto mais você fluir com a energia, quanto mais você se entender, se conhecer, se expressar na verdade, né? Quanto menos amor de fora você precisar e quanto mais amor a você, né? Você se der, né? Quanto menos você depender do externo, e isso num lugar de equilíbrio, né? Num lugar uhum, positivo, não num lugar irônico e de eu dou conta de tudo, não isso. uhum. Né? Nesse lugar de eu tenho para me dar, para me ofertar, né? Ficar sozinha é gostoso, né? Fazer as coisas sozinha, eu lidar com as minhas emoções, eu me conhecer, é bom, né? É esse lugar aí de autoconhecimento, dessa expressão que a gente tem que ir em busca, né? Dia a dia. É. Eu acho que é importante, né, deixa eu dizer, pegando o gancho aí em tudo que você está falando, que a fibromialgia, a cura, né, ela não está num único lugar, né? Ela nasce do encontro entre o cuidado médico, o autoconhecimento e esse realinhamento espiritual. Né? Então, o corpo ele precisa ser ouvido, né? A emoção ela precisa ser extravasada, né? A energia precisa circular, né? Então, a cura é integrar, né? Então, a gente fala, né, Chuck, que a gente precisa voltar para casa, né? A gente precisa voltar para si, né? Para a gente mesmo, né? Sem carregar o mundo inteiro nas costas ou para dentro da gente, né? Sem calar a alma, né? Deixar a alma falar, né? A alma fluir, né? Então, e uma frase assim que eu escutei e eu acho importante, né? Eu volto e meia, eu lembro dela, né? É que a dor ela não é um fim, né? Ela é um chamado de vida pedindo passagem, né? Então, quando a dor ou doença, ela é um sinal, ela tá querendo te dizer alguma coisa, né? Então, presta atenção nisso, presta atenção nessa dor. Né? Vê o que que teu corpo está querendo te dizer, o que tua alma está querendo te falar, né? Então, porque quando a alma descansa dentro do corpo, o corpo também se cura. Que lindo, amei isso. E olha, só para finalizar, isso que complementa, quais são as indicações assim gerais para quem tem fibromialgia? Tudo coisas a serem feitas para se cuidar, né? Fazer atividade física, não qualquer atividade física. Faça algo que te dê prazer de verdade. Algo que te conecte, por exemplo, como a yoga, né? Eu sou professora de yoga, sou adepta aqui, porque ela te conecta ao corpo físico, mental, Uhum. emocional e espiritual, né? Faz esse realinhamento, né, Em entre os corpos, alinhamento. né? É. Então, você precisa mudar a alimentação. Lógico, você precisa de alimento que te dá vida, coisas vivas, saudáveis, né, que te dê energia. Você precisa, sim, de terapeuta ou de terapias, porque aquilo que você não consegue transformar em você, você precisa da ajuda do outro para acessar em você e liberar, né? Então, você precisa também ir para uma parte espiritual, conhecimento espiritual. Você percebe que tudo são coisas a serem feitas por você. É Então, isso aí. faça por você. Se você conhece alguém que tem fibromialgia, já aproveita e envia esse vídeo para ela. Não esquece de deixar o seu joinha aqui, curtição, e deixe os seus comentários se você tiver algum tema ou alguma das áreas que você queira saber sobre a doença e a ligação com a mediunidade, avisa a gente, tá bom? Muito obrigada, até a próxima semana, Lê. Obrigada, até a próxima. Obrigada, Xan. Até a próxima. Tchau, tchau.